ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei que o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José. Rogai por nós, Amém. Divino Espírito Santo. Iluminai-nos. São Miguel Arcanjo. Rogai por nós e defendei-nos no combate. Senhor Jesus, vos agradecemos pela vossa presença aqui no meio de nós, por essa comunidade que o Senhor formou e preparou adiante de cada um de nós, pelo grupo de oração da nossa comunidade que nos proporciona este momento de louvor, este momento de escuta da palavra, este momento de adoração. Pedimos que o Senhor nos conceda uma graça especial de recebermos a presença do Espírito Santo nesse momento, para reavivar em nós o nosso batismo, para que possamos receber a graça que vem da alegria e do serviço dos irmãos que hoje oram por todos nós. Nos agradecemos pela vossa presença, pedimos que vossa Mãe Maria Santíssima possa sempre também ir adiante, passar à frente em todas as nossas necessidades, especialmente durante essa nossa quaresma. Hoje ouvimos no Evangelho da Missa a mesma voz do Pai do céu durante a vossa transfiguração, que tu és o Filho amado, aquele que foi eleito, assim como no dia do teu batismo por São João Batista, a mesma voz do céu, a voz do Pai, confirmou novamente: este é o meu Filho, no qual eu ponho todo o meu agrado. E Jesus quer também que sejamos filhos do Pai do céu, por isso Ele nos trouxe aqui hoje. E esse Espírito Santo nos torna filhos. Então queremos pedir que através da igreja, através do ministério de cada irmão, os servos, eles vão, a gente vai formar meia-luas, eles vão impor as mãos em nós. Tem pessoas que se emocionam, outras que não se emocionam. Tem pessoas que têm o dom de falar em línguas, outras não têm. Tem pessoas que repousam no Espírito Santo, outras não. E está tudo bem. Não é o momento em que ninguém vai ficar reparando o que o outro está fazendo, o que o outro está dizendo, o que o outro está pedindo. É um momento de intimidade com Deus. Mas essa intimidade com Deus é o tempo, Só Deus sabe em quantas cabeças de diabo você teve que pisar para estar aqui hoje. Diabo da preguiça, o diabo dos que ficam zombando de você por você vir à igreja, o diabo de pensar, poderia estar trabalhando e ganhando dólares, enfim, da preguiça, o diabo do cansaço, tantas cabeças de diabo que você pisou e esmagou para poder estar aqui hoje. Então é sempre um combate. A nossa inclinação depois do pecado original é para fazer o mal. Tudo que a gente faz de bem é um milagre do Espírito Santo em nós e graça de Jesus. Então por isso a gente pede ao Divino Espírito Santo, que possa nos libertar dessa escravidão diabólica. Então esse é um momento de combate. Então por isso que no batismo sempre se começa com os exorcismos, Como já falei 1000 vezes para vocês, não tem nada a ver com pessoas com ataque epilético, não tem nada a ver com isso. O exorcismo são os irmãos que antes de serem batizados chegavam para os apóstolos e diziam: eu vivia no adultério, mas a partir de hoje eu renuncio ao adultério e não vou trair mais minha esposa. Então, isso era considerado o exorcismo para os apóstolos. Eu roubava, mas a partir de hoje não vou roubar mais. Como vocês lembram de Zaqueu, que diz a Jesus que ele passava as pessoas para trás, mas que a partir de agora não faria. Aquilo é um exemplo do exorcismo dos apóstolos. Então vamos formar meias luas de 6 em 6 pessoas,
para a gente, para a sua família, para você. Talvez você já tenha um câncer e não saiba. E você poderia estar pedindo: meu Jesus, me dê saúde, não deixa que eu adoeça, porque eu sou um imigrante, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar meu aluguel. Você devia estar pedindo, e não, você está reparando no irmão que está repousando no Espírito, você está reparando no irmão que está orando em línguas, você está reparando no irmão que está chorando, você está reparando no irmão que não está fazendo nada. E não é uma passagem única. Não tem outro dia do ano que os servos do nosso grupo vão impor as mãos sobre nós. É esse o dia. Então a gente recebe muitas graças, né? Como fruto do sacrifício, do serviço deles pela comunidade, né? A gente já vê isso na alegria das crianças, né? Que estão participando aqui conosco, todas elas tão felizes, né? Tudo isso já é graça do Espírito Santo. Então vamos todos nos preparar dignamente para esse momento de coração e também com as nossas ações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia deu-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é possível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-me Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, despitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, porque o batismo é uma libertação da escravidão diabólica. Jesus veio nos tirar das cadeias do diabo através do batismo. Então, pessoas são libertadas, são curadas, deixam vícios e, evidentemente, é um momento de combate, que já começou muito. Algumas vezes ele precisava se afastar um pouco da multidão, senão iam até mesmo esmagá-lo, como vocês lembram das vezes que ele tem até que entrar num barco ou alguma coisa assim, porque já estavam a ponto de esmagar, né, Jesus. Então ele precisava respirar, precisava estar vivo, então ele às vezes precisa se afastar, mas Jesus é muito próximo de todos, né? Por isso que temos esse momento. Mas o batismo mesmo, embora a gente tenha a tradição aqui no nosso grupo da visita do Santíssimo a cada irmão, não é, são a oração dos servos e a imposição das mãos dos servos do nosso grupo sobre cada um dos irmãos ali naquele momento. É assim que recebemos esse Divino Espírito Santo, da transmissão da alegria que um dia eles também receberam de outros irmãos e por isso servem a comunidade, exercem um ministério de pregação, de louvor, de música, esse mesmo dom que eles receberam, que eles imploram a Deus que passe para cada um de nós. É isso que é o batismo. Então, tem pessoas, né, que viram pela internet, tem pessoas que aprenderam de outras religiões, mas isso aqui agora não importa. O que importa é o seu momento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique comparando com os outros, né? Não interessa o que está acontecendo com o outro. Alguns às vezes vão se questionar e dizer: mas eu não recebi o Espírito Santo porque eu não chorei, eu não repousei, eu não desmaiei. Não existe isso, ninguém falou isso. Todos os santos místicos da igreja, que muitos fenômenos aconteciam quando eles estavam orando
ou quando eles estavam, todos eles dizem, são unânimes em dizer que eles prefeririam que essas coisas não acontecessem. Porque eles falam, como São João da Cruz, ele fala, eu não sei se isso vem de Deus ou do demônio, então eu preferia que isso não acontecesse. Mas aconteceu, respeite, né? Se o irmão repousa, não precisa ficar olhando, reparando, continua na sua oração por você, sua família, né? Talvez tenha um parente seu que nesse momento está aí nos braços do diabo, né? Na prostituição. Talvez tenha um parente seu, uma pessoa que você até padrinho, madrinha, que nesse momento está aí cometendo adultério, uma pessoa casada, né? No motel, em alguma coisa, está lá nos braços do diabo, perdendo sua alma para o diabo e perdendo sua família também. E nesse momento em que Jesus está te dando a graça de pedir e receber, acontece no meio da comunidade. E a comunidade, ela precisa aprender a respeitar, né? Não é só o padre que tem o dever de guardar o segredo de confissão dos fiéis, mas a comunidade tem o dever de guardar com segredo, né? Esse momento de intimidade com Deus, em que, claro, né? Com a graça do Espírito Santo agindo nos irmãos do Ministério de Música, a graça do Espírito Santo agindo nos irmãos que pregaram para nós, a graça do Espírito Santo agindo em todos que estão intercedendo por nós nesse momento. Então, muitas vezes o nosso coração se emociona, né? Como disse, e por isso ninguém precisa ficar preocupado. Não é um circo, embora temos manifestações de alegria, não se trata de um entretenimento, se trata do momento de intimidade com Deus. Quando a gente vai buscar um parente nosso que a gente não vê há muito tempo no aeroporto, sua mãe que veio te visitar, pois você ficou 30 anos sem vê-la, né? Tem pessoas que lá na porta do aeroporto recebem, tem muito amor, mas recebem o pai, a mãe de uma maneira mais formal. Tem outros que pulam, gritam e choram. É a mesma coisa, né? Ninguém precisa ficar. Tudo que é de Jesus é muito simples e maravilhoso, como nós recebemos dele. Então, o batismo no Espírito é a mesma coisa, uma confirmação no nosso coração de que somos filhos de Deus, é um testemunho do Divino Espírito Santo, mesmo o mundo falando para você que você não tem muito valor, que você só faz as coisas erradas, que talvez fosse melhor até que você nem existisse, que a sua vida é um fracasso, mesmo o mundo muitas vezes te falando tantas coisas assim, você não é uma boa mãe, que você não é um bom pai, que você não é uma boa esposa, que você não é um bom esposo, que você não é um bom filho, que você não é um bom imigrante, que você não teve sucesso. Mesmo o mundo te falando essas coisas, nós recebemos o Espírito Santo que confirma no nosso coração que somos filhos amados de Deus. Isso ninguém pode tirar de nós, que é uma confirmação que o Divino Espírito Santo faz em nós. Então, novamente, né, não ficar reparando os irmãos, cada um pedindo, né, o Santíssimo vai visitar cada uma das pessoas como Jesus, né, passava, ele permitia que as pessoas tocassem nele, né, Jesus ia onde estava a multidão.